Obrigado, Osmar. Antes da gente fazer a palestra, eu quero agradecer a minha irmã Sueli pela presença na mesa. Obrigado, Sueli. E como eu estou retornando hoje, me coube também fazer essa palestra de hoje. Então, deixa eu encaminhar para ali que hoje a conversa é entre nós. O nosso tema hoje é o médium espírita e as outras religiões, que eu vou dividir em duas partes: o médium perante outro médium e o médium perante as outras religiões. E eu estou chamando de médium não apenas porque nós somos espíritas e o espírita, a doutrina espírita no livro dos médiuns, na questão 159, diz que todos nós somos médiums de diferentes graus, de diferentes níveis. Então, médiums somos todos nós, filhos de Deus. Embora nós espíritas nos denominemos de médiums, outras religiões, outros nomes, que não desmerece, que não desnatura, que não minimiza. Nós apenas, a doutrina espírita, ao caracterizar o médium, ela define por que é médium. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra por que estamos aqui, como chegamos até aqui e até onde nós chegaremos. Significa dizer que todos nós, espíritas ou não, passamos por essa trilha. Embora outras religiões talvez não aceitem essas verdades, mas aceitam outras. E por isso o nosso tema é o médium, porque a gente precisa, nós médiuns, e eu vou repetir muito isso, nós médiuns, nós não somos os melhores, nem queremos ser os melhores, mas também não somos os piores, e não queremos ser os piores. Apenas a doutrina espírita nos ensina a olhar além do que a gente vê. A doutrina espírita nos ensina que é o nosso olhar, e há pouco nós falamos na energia, é o nosso olhar que vai atender, que vai seguir os ensinamentos do mestre de amarmos uns aos outros, que o primeiro amor é com o olhar. Então nós não devemos nos preocupar ou olhar apenas o que se vê. Há um dito muito popular que diz que cego é aquele que só vê até onde a vista alcança. O espírita tem essa possibilidade, pela tua sensibilidade psíquica, pela percepção, pela intuição, por todas essas faculdades inerentes a todo ser humano, de estender o seu olhar. Então, o nosso olhar é um olhar de compreensão, é um olhar de entendimento, de saber que o nosso irmão é igual. Tem talvez os mesmos defeitos ou virtudes que eu tenho, até melhores talvez. E ele tanto pode ser um exemplo, como pode ser também um irmão que eu precise ajudar e ser ajudado, porque há uma reciprocidade. Aliás, o universo é solidário. O universo é solidário. Se a gente perceber, toda a natureza
ela se entrelaça, ela se ajuda. E nós fazemos parte dessa natureza. Então, o médium é isso tudo. É isso tudo, mas isso tudo não basta. Porque o médium e a nossa doutrina ensina que Deus nos deu o livre-arbítrio, e como Ele é soberanamente bom e justo, nós somos responsáveis por tudo que fazemos e nós estamos nessa experiência de reconciliação conosco mesmo, com tudo que já fizemos a nós mesmos enquanto espírito e com o outro. Então o olhar do médium tem que ser diferente. E quando se trata de religião, mais diferente ainda. Embora o Espiritismo seja ciência, filosofia, religião. Por que ciência? Porque nós usamos a ciência para chegarmos à verdade. Então nós não temos medo do trovão. Nós não temos medo do raio, porque entendemos, a ciência nos mostra o que é o fenômeno do raio, do trovão. O que são os fenômenos naturais. E isso nos acalma, nos aconselha, nos faz perceber o que o mestre já dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Desses medos, dessa ansiedade, de algumas culpas talvez. Então, o médium é diferente? Não. Mas o médium segue o conselho do Espírito da Verdade: amai-vos, instruí-vos, porque é o conhecimento que vai nos trazer a certeza, que vai nos trazer a consciência do caminho do bem, que nós fomos feitos para o bem. Aprendemos a fazer o mal, mas nós fomos feitos para o bem. O bem está na raiz de cada um de nós, sejamos espíritas ou não. E quando a gente traz esse termo médio perante as outras religiões, é para mostrar exatamente que não é a escolha pessoal de cada um, ou seja, não é o olhar que eu faço para a manifestação que o irmão tem que vai julgar o irmão, que vai achá-lo melhor ou pior, que ele está certo ou que está errado. Por isso nosso olhar é um olhar mais longo. E esse olhar mais longo, esse olhar mais profundo, é o olhar do conhecimento de duas certezas: da certeza que nós somos divinos, que somos todos filhos de Deus Pai, estamos todos no mesmo caminho, estamos todos na procura da evolução, do aperfeiçoamento, estamos todos, cada um com sua parte, contribuindo para o progresso de todos. Essa é a grande certeza. E a segunda grande certeza, que a ciência nos acolhe, nos mostra e nos ensina como chegar a isso. Porque quem é o médium? Eu ainda não aprendi a usar isso aqui. Quem é o médium? O médium é uma pessoa simples, que recebe as comunicações de forma natural, como se fossem ditadas por uma pessoa viva.
sem que saiam do estado normal. Então, todos nós temos percepções, intuições, predições, sonhos. O que são isso? O que é isso tudo que me acontece? Que quando eu estou resolvendo um problema e não tenho a resposta, não consigo, passo o dia inteiro tentando resolver. Chega à noite, eu vou dormir. E em sonho, me vem uma situação semelhante. E quando eu acordo, aquilo parece que aquela coisa tão simples. O que é isso, senão uma contribuição desses espíritos que já passaram por nós, que já viveram, já aprenderam, e hoje se dispõem a nos ajudar. Ajudar todos os homens. Porque o conhecimento não está restrito a quem é espírita. O conhecimento é de todos. Já se diz que o conhecimento está no ar. Percebe quem tem que perceber ou quer perceber. Jesus já dizia: é preciso ter olhos para ver e ter ouvidos para ouvir. Quantas vezes a gente ouve e não entende? Olha e não vê. É preciso estar atento a isso. E esse atento, esse momento de atenção que nós temos, ele se revela principalmente nos momentos mais difíceis. Ele se revela principalmente quando nós temos alguma coisa, uma dor, um problema qualquer, uma desunião. E aí, nós, que somos produto, efeito da natureza, procuramos o quê? Procuramos a religião, procuramos o divino, para que o divino nos ajude a explicar o que é inexplicável. Por que eu fico doente? Por que está me acontecendo isso? Logo comigo? Eu que sou tão bom, eu sou espírita. Por que eu tenho dor se eu sou espírita? Então, a procura da religião é uma procura pelo divino. É a procura porque todos nós temos um ato instintivo desde que aqui viemos, de olhar para o céu. E sempre olhamos para o céu ou pedindo ou agradecendo. Em geral, pedindo. E por que olhamos para o céu? Porque é no céu que nós julgamos encontrar Deus, o divino. Oh, Deus, me ajuda nessa. Está muito difícil. Né? Isso é um ato instintivo, ninguém ensina isso. Por quê? O conhecimento vai nos trazendo essa definição, esse esclarecimento dessas coisas imponderáveis que acontecem na nossa vida. E na medida que eu entendo disso, eu aceito. Na medida em que eu aceito, não me conformo, em que eu aceito, em que eu me sinto resignado, eu encontro a saída. Eu não encontro a saída pela revolta. Eu não encontro a resposta pela reclamação, pela ofensa. Eu encontro a resposta quando eu encontro o divino, e eu encontro esse divino no momento que eu entendo por que isso me acontece. E aí, e o médium? Será que o médium é esse ser que só ele percebe isso tudo? Doutor? Quem é esse médium? Esse negócio
Viram como a culpa não é minha? O que é ser médium? Ser médium não é somente ser espírita. Ser médium, na faixa doutrinária da codificação de Kardec, é exercer a sua mediunidade. E quando eu digo exercer a sua mediunidade, eu estou dizendo que é exercer exatamente essa capacidade de percepção, de compreensão de que o mundo espiritual está próximo e nos ajuda sempre. E aí há médios mais sensitivos, que médios videntes, médios de passe mediúnicos, e há médios que não percebem nada, como eu, que não vejo nada. Vejo vocês. Mas a percepção, a presença, a intuição, a predição, isso acontece com cada um de nós. Então, ser médium parece que é isso tudo, mas no fundo é ser inteiramente igual aos outros. E aí é um trabalhador da verdade. Quanto mais moralizado e moral, o que é moral? A ética de viver, a ética do bem. E evangelizado, a compreensão das forças do divino, terá melhores condições, olha só, de servir ao próximo e ser veículo de espíritos superiores. Então, olha só, servir ao próximo não está dizendo que vai se melhorar. Vai servir ao próximo e vai ter a ajuda de espíritos superiores para si e para esse próximo, principalmente. Então, o médium, principalmente, é um ajudante do próximo. Isso é ser médium. Que qualquer ou que toda pessoa pode perceber essas faculdades ou não, pode exercer essas faculdades ou não. Mas recentemente agora eu estive fora do Brasil, e eu fui a outros templos e aprendi e vi que em outros templos se tem a mesma intenção, a mesma busca pelo divino, com outras palavras, com outras vestes, com outros rituais. Eu consegui ver além do que eu estava vendo. Não me impressionava ou não me importava as vestes, os cantos, os rituais, os formatos. Mas o que aquele ser humano estava dizendo? Qual a intenção? O que na verdade ele estava buscando é o que cada um de nós busca, essa aproximação com o divino. E esse divino pode ser Alá, pode ser Deus, pode ser Oxalá, pode ser o nome que se der. Mas é uma busca de cada um por esse desconhecido que de certa forma lhe guia, lhe orienta a vida. Por isso, quanto mais moralizado e evangelizado for, ele terá melhor condições. E ao ajudar o próximo, está se ajudando a si mesmo. Ser médium é isso. Nada mais do que isso, ou simplesmente isso. Mas o médium, Dalton,
qual a missão do médium? O médium não tem missão, o médium não é missionário, no sentido que ter uma missão grandiosa de conduzir. Não. Ele tem uma missão que é dele, que ele se propôs lá na programação reencarnatória dele. Ele traz talentos, virtudes, habilidades, e que na experiência terrena ele tem que desenvolver, porque é o seu contributo para o progresso material, espiritual. E a ciência está aí, a medicina está aí, é progresso do homem, não é do médium. O médium tem a sua missão. E por que ele tem essa missão? Porque a nossa doutrina nos alerta que no nosso passado nós contraímos ou fizemos alguns equívocos e é hora de se reconciliar. É hora de mostrar esse lado humano que todos nós temos. Então o espírito, a nossa vida, por isso cada um de nós tem um caminho diferente, tem um trajeto diferente, tem um formato diferente de vida, mas tem um caminho a seguir. Tem uma missão consigo mesmo de se melhorar. Ao se melhorar, melhorar o outro. Então, ele tem uma influência magnética e essa influência positiva, essa energia positiva que há pouco falávamos, ela nos potencializa, ela nos reorganiza. E como foi dito, saímos da casa espírita, daqui ou de qualquer templo, renovados. E aquilo que nos parecia uma montanha foi removida. Por isso, a fé remove montanhas. Que montanhas? Sofrimentos, culpas. E o que é a fé? É a busca do divino. É esse momento em que eu me ligo ao imponderável. E João já dizia no seu evangelho: se você não crê o que vê, como é que você vai crer no que você não vê? Por isso fé é diferença de crença. Porque a fé é interior. A fé é quando você acredita, quando sai de você essa vontade, esse pensamento que flui. Então o médium não é missionário, mas ele tem a sua missão. E é essa união da missão de cada um que faz a humanidade evoluir. Porque nós somos a humanidade. É o contributo de cada um que faz a humanidade melhorar. Então, cada um tem lá a sua cota de responsabilidade. Então, quando as pessoas dizem: porque o mundo é muito cruel, e você? É o quê? Você faz parte do mundo. A paz é possível? Então começa dentro de cada um. Então o médium é esse. E deixa eu ver se eu... Foi. Agora foi demais. Um médium perante o outro médium. E um médium perante os outros médios. Isso é uma coisa muito,
muito nossa, né? Eu vou até falar baixo porque isso é uma coisa como se fosse segredo, né? Como nós nos sentimos uns com os outros. Depois de tudo que a gente fez, né, que o médium é igual, que ele não deve ser o melhor, também não deve ser o pior. Quer dizer, o médium, ele também não deve alimentar-se e achar que ele é o médium. Que só ele dentro da casa espírita ou ele da casa espírita é aquele que mais sabe, é aquele que melhor faz as coisas, que melhor recebe, que tem os melhores guias, que ouve os melhores espíritos. Nada disso. Médium, não existe médium melhor, mais forte ou menos forte. Existem médiuns que o livro dos médiuns, o livro dos espíritos já diz isso, que são mais simpáticos aos espíritos. Ou o olhar desse médium vai tão longe, é tão fraternal, é tão amigo, que os bons espíritos estão sempre junto dele, aconselhando, intuindo, dando ele até visões, dando ele até predições, porque ele tem um olhar diferente. E é esse olhar que atrai os bons espíritos. Porque há uma coisa também muito interessante, né? Que o mundo espiritual, vou dizer ao contrário, né? O mundo material é quase que uma cópia do mundo espiritual. Se no mundo material, se aqui na experiência terrena nós temos irmãos desavisados, desequilibrados, nos descaminhos, no mundo espiritual também existem espíritos desencarnados, também desatinados, desequilibrados, revoltados. E esses irmãos, ou todos eles, estão muito próximos de cada um de nós. E é evidente que há uma questão de afinidade. Então, se o meu olhar é duro, é ofensivo, se a minha ação é perversa, quem eu vou ter como acompanhante, como conselheiro? Espíritos da mesma ordem. Mas a culpa não é dos espíritos, não, a culpa é minha. Porque eu escolho os espíritos com quem eu quero conviver. E se eu não escolho, se eu não me instruo, se eu não tenho conhecimento para perceber isso, eu vou viver, vou levar uma vida repetindo erros. Então, o médium perante outros médiuns é igual. Não tem nada de diferente, nada de melhor. Todos nós temos acesso às mesmas informações. A doutrina é um livro aberto mesmo. Está ali para todos nós. Então você pode ter um pouco mais de conhecimento nesse assunto, porque estudou mais, mas o outro irmão tem mais naquele, então ninguém sabe mais, não existe guru, não existe nenhum guia protetor, e todos são iguais. E aí chega aquele bom momento em que o médium como todo, como qualquer ser humano, tem o seu momento imponderável. Por que eu estou doente? Por que a minha coluna trava? Por que os meus rins não funcionam? E aí é a busca do imponderável, é a busca do divino através de quê? Da religião. O que é religião, então? Religião são
conjunto de sistemas culturais e crenças, além de visão de mundo, que criam símbolos que me permite identificar esse divino. Então, o mundo primitivo tinha nas forças da natureza os seus deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão, Deus da Chuva. Que para ele tinha que se relacionar bem. Então, não é um assunto da nossa conversa hoje, mas há um capítulo especial no Livro dos Espíritos de oferendas. Então, a gente começa a perceber até as oferendas. Como é que eu posso agradar a esse divino para que eu tenha uma boa colheita? Como é que eu posso agradar a esse divino para que eu possa vencer uma guerra? Então, eu tenho que oferecer alguma coisa. O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho? Eu tenho um animal, então eu sacrifico um animal. O que eu tenho para oferecer? Eu tenho flor, então eu ofereço flor. Mas nós espíritas, que estudamos, que temos a ciência como base, o que temos para oferecer ao divino? A nossa caridade, o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso entendimento do porquê das dores, do nosso entendimento do porquê do sofrimento. Então temos comportamentos diferentes. E isso nos faz superior ao outro? Não. Apenas o meu olhar não se detém no que eu estou vendo, mas busca as intenções do que eu estou vendo. Então, muitas religiões têm suas narrativas, suas histórias, seus símbolos, suas tradições. E para que servem? Para dar exatamente esse sentido do que é o imponderável, do que é o divino, do que é essa coisa que eu não entendo. Por que me acontece isso? Por isso o homem, na sua história, e a história do homem, cada um faz a sua história, cada um vai ter, de certa forma, um caminho religioso. Então nós temos os chamados sistemas religiosos. Então, o que acontece? As religiões criam, a maioria delas, comportamentos organizados, hierarquias, filiação, como se fosse um clube, alguma coisa assim, para que identificasse não só aquele grupo, mas que ele também se identificasse com esse divino. Então, isso é muito interessante. Que nos rituais, nos símbolos, nas narrativas, e às vezes até das roupas, o ser humano se identifica ou ele se julga identificado com o Deus. Então nós começamos a entender, e nós médios, e aí a nossa conversa, o médio ante as outras religiões. O que é isso? É um olhar profundo, é um olhar além do que a gente está vendo. Então se criam rituais, se criam cultos, se criam nomes de entidade. Então o que para nós são os espíritos superiores, os bons espíritos, para as outras religiões podem ser guias, caboclos, preto velhos, xamãs, gurus. Importa o nome? Não importa o nome. Importa a intenção. Que intenção? A intenção do bem ou a intenção do mal? Mas onde está essa intenção do bem?
não está no ritual. Está em quem pratica o ritual. Está no homem. A intenção está no homem. Se ele tem um pensamento positivo do bem, tudo o que ele fizer, não importa que ele use uma erva, uma flor, uma pedra, a intenção do bem. Mas se esse pensamento for negativo, uma pedra, uma flor, vai ter o mesmo efeito dele. E o efeito sai dele e fica nele, não é para o outro. Porque o pensamento é dele. Fica com ele. E se tem ilusão, muitas vezes, por força do desconhecimento, por força dessa compreensão equivocada do que é o divino, se acha que aquela pedra vai ter poder de fazer isso ou fazer aquilo. Mas o poder está no pensamento, está na energia que cada um tem. Então nós temos esses sistemas religiosos, e quando, divergindo um pouco da alegoria de Adão e Eva, do surgimento do homem no mundo, né? Nós temos que esse homem, esse espírito, quando chega à Terra, ele chega em vários lugares, e a gente viu que religiões são sistemas culturais. Então essas religiões se divergem, mas todas elas buscam aquele sentido do céu. Então você tem as religiões monoteístas, que é a nossa, que é a crença num só Deus, na linha judaico-cristã muçulmana. Olha só, linha judaico-cristã muçulmana, que pega quase que 80% das religiões do mundo ocidental. E aí nós temos o cristianismo, né? O cristianismo católico e todas as variantes, o cristianismo ortodoxo na Grécia, na Rússia, na Albânia, e as igrejas protestantes, né? Todas elas herdeiras historicamente de um frade franciscano chamado Martinho Lutero, que divergiu no século XVI da Igreja Católica por alguns comportamentos, e por isso foi chamado a posição dele de protestante, e daí demandaram todas as religiões protestantes, que são leituras diversificadas ou diferenciadas do Velho Testamento, todas em busca do divino. E aí, como vimos antes, cada um com seu ritual, com a sua narrativa, com a sua história, com a sua organização. Cada um do seu modo de ver o mundo, de sentir o mundo. Só das religiões protestantes há uma infinidade. Depois o islamismo. E aí nós vamos para as religiões orientais. Que, curiosamente, a gente percebe, quer dizer, quando o nosso olhar vai além do que a gente vê, a gente percebe que a ótica oriental do divino, do imponderável, é um pouco diferente. Porque as religiões orientais, as mais antigas, têm um fundamento espiritualista, principalmente na percepção da natureza.
da importância da natureza, não só da natureza que nos cerca, mas da natureza humana. E por isso, Confúcio, Buda, as religiões orientais, o hinduísmo, se preocupam ou trabalham muito mais a natureza humana, da percepção da própria existência humana na Terra. Então, por exemplo, a história de Buda. Buda era um jovem, nascido num palácio com todas as regalias, com todas as riquezas, e ele se percebe que ele não se sentia bem, então ele abandona aquela vida. E conta a história, um pouco de lenda nisso, mas que ele vai sentar debaixo de uma árvore para meditar. O que é meditação? O que é o ato de meditar? Meditar é o ato de reconhecimento de si e de uma força superior a si que rege tudo. Então, os orientais têm na sua natureza essa meditação, essa percepção da calma interior, do sossego interior, da felicidade interior em se libertar dos vícios da própria vida. Então, são religiões de um fundamento diferente das religiões ocidentais. E são religiões que muitas vezes nós copiamos, né? Muitas vezes, a maioria nós fazemos yoga, meditação, medicina chinesa, várias coisas que nos mostram esse outro lado de percepção da existência humana através da proximidade com o Deus interior. Isso é um fundamento religioso, isso é uma maneira de ver o mundo. E nós espíritas, quando, por exemplo, fomos a um templo budista, não tem nada, a gente estranha, estranha as vestes, cortam o cabelo, dizem até que eles cortam o cabelo para não ter vaidade, porque está todo mundo careca, não tem ninguém bonito. Desculpem quem é careca, mas é uma narrativa que muitas vezes nós não entendemos, mas precisamos, acima de tudo, reconhecer e dar esse direito de exercer essa postura perante a vida. Então, nós temos esses dois grandes rumos da religião, que têm as suas identidades. Então, as doutrinas religiosas, os sistemas religiosos divergem dos pontos, mas todas elas, no fundo, caminham para o ideal do amor, da fraternidade. Todas com letra maiúscula mesmo. Não há nenhuma religião, nenhum sistema religioso, nenhuma narrativa religiosa que não pregue o amor. Os seus adeptos é outra coisa. Mas o sistema religioso não. E aí, cada sistema desse, na verdade, tem uma missão. Qual é essa missão? É conduzir o seu rebanho, vamos chamar assim,
naquele caminho que ele elege como o melhor caminho para chegar até o divino. Como se fosse uma grande árvore com vários galhos, mas todos os galhos se dirigem para o céu. O céu que a gente sempre busca. E o que faz o médium? Quais as atitudes do médium? Ainda que, mesmo que as religiões ou alguém estiver trilhando caminhos que a tua consciência, que a nossa consciência doutrinária não aprova, não te levantes contra os postulados. Não critique. Compreende no silêncio que cada um assimila o que pode, cada um cria, ou cada um segue uma verdade da sua cultura, da sua história, da sua existência. E nesse caminho, claro, o mundo é uma estrutura bipolar, ao bom e o mal, o claro, o escuro, o joio, o trigo. E a atitude do médium? Compreensão. Por que compreensão? Por que o médium tem que ter ou deve ter compreensão? E aí a gente lembra o grande mestre Jesus, quando ele diz, quando no Evangelho de Marcos, o apóstolo João chega perto dele e diz: mestre, vimos alguém que não nos segue, não era dos apóstolos, não seguia Jesus, expulsar demônios em teu nome, e lhe proibimos porque não nos segue. É um apóstolo João que disse isso, que fez isso. E diz Jesus: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar de mim. Ou seja, se faz o bem, não importa quem seja, não importa o formato, não importa a veste, não importa o ritual. O que vale é a intenção. Por que o que vale é a intenção? Porque, na verdade, somos todos iguais. Cada ser humano, cada espírito é um mundo religioso, cada um de nós é um mundo religioso, com suas características próprias, com seus compromissos, resgates na busca de crescimento individual. Isso. Por isso, não se deve condenar sistema doutrinário do outro, porque seria sinal de ofensa, de ignorância, de desconhecimento da verdade. Buscai a verdade, ela vos libertará. E a verdade não tem dono. A verdade não tem dono. E a nossa doutrina nos explica, nos ensina que a verdade vem pela ciência, vem pela filosofia, vem pelo conhecimento, vem pela religião. Por isso tudo, meus irmãos, nós espíritas somos todos iguais a todos os outros que não são espíritas. E ao finalizar essa conversa, a gente sai um pouco também, a gente aprende um pouco mais e
Quando a gente fala, por exemplo, eu falo para mim mesmo, eu também aprendi algumas coisas que eu mesmo disse aqui. E por isso eu agradeço a todos a presença e a energia que me fizeram com que eu também aprendesse alguma coisa. Obrigado a todos.